Evangelho segundo Marcos, irmãos, capítulo de número 13, diz assim a palavra do Senhor. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então, Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo.
É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Até aqui, irmãos. Vamos orar e falar mais uma vez com Deus. Rogar ao Senhor que traga iluminação neste momento de exposição de sua palavra. Oremos. Bendito Deus, nós estamos aqui diante de Ti, no culto que a Ti prestamos, e acabamos de ler a Tua palavra. A nossa oração nesta hora é que o mesmo Espírito que a inspirou nos traga agora a iluminação para que nós a entendamos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e também para a nossa instrução, pela Tua graça. Essa é a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Irmãos, vocês já pararam para pensar no quanto a nossa visão, a nossa expectativa de futuro é capaz de influenciar a nossa vida no presente? Já pararam para pensar no quanto nossa vida no presente pode e de fato é moldada por aquilo que nós esperamos que aconteça no porvir? Seja num futuro próximo, seja num futuro distante? Deixem-me dar alguns exemplos, talvez os irmãos se reconheçam neles e entendam o que eu estou querendo dizer aqui. Por exemplo, quem de nós nunca perdeu o sono em prejuízo a um presente que poderia ser de tranquilidade, de descanso, pensando naquilo que havia programado para o dia seguinte? Ou quem de nós, irmãos, às vésperas das tão aguardadas férias, seja do trabalho, seja da escola, da faculdade, já não foi para os últimos dias com mais empolgação e ânimo do que teria ido em outro dia qualquer? Entendem o que eu estou dizendo, irmãos? A nossa visão e expectativa futuras, em muito, influenciam e impactam a nossa vida no presente. Quer queiramos, quer não há como negar que isso aconteça. E eu começo o sermão desta noite chamando a nossa atenção a essa realidade, porque é justamente o que parece definir as intenções do evangelista Marcos, neste capítulo 13 que acabamos de ler do seu evangelho. Ou seja, aqui, irmãos, Marcos apresenta uma série de palavras de Jesus sobre acontecimentos futuros, ditas em diversas ocasiões do seu ministério, cujo conteúdo tem por finalidade principal moldar a vida presente dos seus leitores. Isto é, são palavras que, registradas e compiladas aqui pelo evangelista, objetivam moldar a vida presente dos crentes que as leem. Então reparem bem no que eu digo. Com essas palavras, o propósito de Marcos não é apresentar um calendário dos acontecimentos futuros. Não é apresentar um plano detalhado em relação aos acontecimentos que virão. Não é isso. O alvo aqui, irmãos, consiste em exortar os crentes a viverem com fidelidade no presente, à luz dos eventos futuros. Entendem qual é a diferença entre as duas coisas? Porque, como o texto demonstrará, irmãos, o ponto de Marcos consiste em chamar a atenção dos seus leitores para a necessidade de vigilância em sua vida diária. Isto é, consiste em chamar a atenção dos seus leitores para o dever de moldar o seu presente à luz de coisas que estão reservadas para o futuro. E aqui, irmãos, antes mesmo de entrarmos nas lições que essa passagem nos ensinará hoje,
sob esse aspecto principal, é preciso que nós gastemos alguns minutinhos reforçando alguns aspectos importantes que nos permitirão entender esse texto de modo mais aprofundado e de modo mais correto. Até porque, acreditem, esse capítulo é um dos mais difíceis dos evangelhos. Então eu peço a atenção dos irmãos para alguns elementos introdutórios que nos ajudarão a entender o que nós acabamos de ler aqui. Primeiro deles, irmãos, diz respeito à contextualização desses discursos de Jesus. Percebam que Marcos introduz este capítulo de número 13, registrando a saída de Jesus do templo. Viram isso nos versos iniciais do capítulo de número 13? Como nós vimos em mensagens anteriores, Jesus sai do templo vitorioso em relação aos debates que ele travou ali com as autoridades e os líderes religiosos de seu povo. Estão lembrados disso? Sim, porque o templo de Jerusalém havia se transformado num covil de ladrões e de salteadores. Estão lembrados disso, irmãos? Seus líderes, os líderes da religião judaica, que deveriam ter recebido Jesus como o Messias, o Filho de Deus, e isso com toda a alegria e reverência, preferiram no templo contradizê-lo. Então, depois daqueles desgastantes embates que aconteceram ali entre Jesus e os líderes de seu povo, diz Marcos que o nosso Senhor sai do templo. E é bom lembrarmos, irmãos, que em seu ministério terreno, ele não voltará mais àquele local. Ele se retira, de fato, definitivamente. Como sabemos, irmãos, à luz do terceiro verso deste capítulo que lemos, agora Jesus seguirá com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Não há mais nada a fazer no Templo de Jerusalém. Não há mais nada a fazer naquele espaço dito sagrado em que o nosso Senhor foi tão rejeitado. Bem, e por que, irmãos, essa contextualização é importante? Porque não há mais nada a fazer ali, a não ser um último pronunciamento. Nada a não ser uma última palavra a respeito daquele local, que pelas razões apontadas, vem agora carregada de julgamento. Viram isso no texto? Um dos seus discípulos, diz Marcos, lhe dirige a palavra, impressionado com a dimensão daquela grande maravilha arquitetônica de Jerusalém. E de fato, o templo de Jerusalém, o templo de Herodes, como conhecido, era uma grande maravilha arquitetônica, gigantesco. Isso faz com que um dos discípulos de Jesus se dirija a ele, verso 1 do capítulo de número 13, dizendo: Mestre, que pedras, que construções. Ou seja, mestre, quanta beleza há nesse edifício, não é verdade? Quanta imponência, quanta majestade, quanta grandiosidade. Ao que Jesus responde, irmãos, surpreendentemente, verso de número 2: Pois bem, você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então vejam, há sim uma palavra final de Jesus sobre o templo, e nós somos capazes de entendê-la à luz do contexto. Notem, é uma palavra de juízo. Por quê? Porque se trata do local liderado por gente que frontalmente rejeitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Trata-se do local que se transformou num covil de ladrões, de salteadores. Então, por mais belos que fossem os edifícios do templo, diz o Senhor Jesus aqui, serão completamente destruídos. Diz o Senhor Jesus, não sobrará pedra sobre pedra. Bem, então, esse é um primeiro aspecto importante para a gente entender a passagem, a contextualização. Segundo aspecto importante, não entrei na exposição do texto ainda, nas lições. Estou contextualizando a passagem para que a gente entenda o texto. Segundo aspecto importante,
Aqui nós poderíamos nos perguntar, não é, irmãos? Mas do que exatamente Jesus está falando quando se refere à destruição do grandioso templo de Jerusalém, do templo de Herodes? A que, primariamente, as suas palavras fazem referência aqui? Bom, elas fazem referência, irmãos, àquilo que aconteceria poucas décadas mais tarde. Jesus está profetizando acerca da destruição do templo, que de fato aconteceu pouco menos de 40 anos depois destas suas palavras aqui. Trata-se de uma profecia, irmãos, que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito, filho do imperador Vespasiano, destruiu por completo o templo de Jerusalém. Então, atenção a isso, irmãos. É bastante importante. Muito do que segue neste capítulo de número 13 aqui, daqui em diante, desses versos iniciais em diante, tem relação com esse evento que já se cumpriu no ano 70. É primariamente, embora não só, já nós vamos falar sobre isso, mas é primariamente deste evento que Jesus está tratando aqui neste capítulo de número 13, nos ditos registrados por Marcos. Então isso também precisa ser levado em consideração por nós, se quisermos entender a passagem. Mas ainda há um terceiro e último aspecto introdutório importante aqui, irmãos, que precisa ser ressaltado. Então, primeiro, a contextualização. Segundo, o cumprimento de muitas dessas profecias no ano 70 depois de Cristo. Terceiro, agora, aspecto importante para a gente entender a passagem. Embora ela fale primariamente de eventos que já se cumpriram no ano 70, como várias outras passagens do Antigo Testamento, como profecias do Antigo Testamento, o fato é que há aqui também previstos múltiplos cumprimentos. Foi o que eu disse quando nós fizemos a leitura de Sofonias. Estão lembrados? Sofonias, quando profetizou aquilo que lemos no momento de contrição do culto, estava falando primariamente da invasão da Babilônia em Judá. Mas aquilo que ele profetizou tinha um outro cumprimento previsto. O dia do Senhor, o grande e último dia. O mesmo acontece aqui, irmãos. Primariamente, há várias coisas sendo ditas aqui que já se cumpriram no ano 70 depois de Cristo, mas também há profecias que apontam para eventos que ainda não se cumpriram. Entenderam? Também há aqui profecias que aguardam seu cumprimento especificamente no grande dia do Senhor, na segunda vinda de Cristo. Entenderam? O que eu estou dizendo, irmãos, é que há duas principais ordens de profecias contidas neste capítulo. Primeira delas, aquela relacionada à destruição de Jerusalém, que já se cumpriu, ano 70 depois de Cristo. Segunda delas, aquela relacionada ao fim dos tempos, a volta de Jesus no último dia, o grande e temível dia do Senhor que nós aguardamos. Então é com essa dupla perspectiva, portanto, que nós devemos olhar para este capítulo. Nesses discursos, Jesus entrelaça referências a esses dois eventos de juízo que são diferentes. Então é como se a destruição do templo, que já aconteceu, fosse um tipo, uma prefiguração daquilo que ainda acontecerá no grande dia do Senhor, na segunda vinda de Cristo. Múltiplos cumprimentos. Captaram? Ok? As informações introdutórias estão claras? Acreditem, irmãos, sem essas observações, a nossa interpretação desta passagem seria bastante defasada. Então é importante que nós as tenhamos bem claras conosco, a fim de aprender as lições que são ensinadas aqui. Então agora sim, quais são as lições ensinadas aqui, afinal de contas? A primeira delas é a seguinte: nestes dias que antecedem o grande e último dia, todos nós testemunharemos sinais. Primeira lição, então, que o texto nos ensina, nós agora que já temos essas informações introdutórias em mente. Nestes dias que antecedem o grande e último dia,
todos nós testemunharemos sinais. Pois bem, se os irmãos dedicaram atenção à leitura que nós fizemos, perceberam que de fato o texto começa falando de sinais. A propósito, sinais que ocupam boa parte do capítulo, não é verdade? Boa parte da narrativa. E vejam, a razão para isso é dada por Marcos. Prestaram atenção ao terceiro verso deste capítulo 13? O evangelista Marcos nos conta que momentos depois da saída de Jesus e de seus discípulos do templo, depois daquela palavra de juízo contra o templo de Jerusalém, eles estão no Monte das Oliveiras e ali 4 dos seus seguidores mais próximos, na verdade os 4 primeiros que foram chamados por ele, procuram por Jesus em particular, para quê? Para saber mais a respeito daquilo que o mestre havia dito. Viram isso no 4º verso? Eles dizem a Jesus: diga-nos, Senhor, quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então, irmãos, Jesus havia afirmado categoricamente que o templo, o centro da religiosidade judaica, mesmo com toda aquela imponência e grandiosidade, seria destruído. E agora o que é que Marcos está nos contando? 4 dos seus discípulos querem saber mais a respeito disso. Que história é essa? Que o templo será destruído. Marcos não nos conta, mas o evangelista Mateus diz que esses discípulos, isso está lá no capítulo 24 de Mateus, 3º verso. Mateus nos diz que esses discípulos ainda fazem uma pergunta a mais a Jesus, acrescentam outras informações neste questionamento que fazem a Jesus. Mateus nos diz que as suas palavras a Jesus são exatamente, ou em sua perspectiva, são as seguintes: Jesus, diga-nos quando acontecerão estas coisas, ou seja, quando acontecerá a destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então vejam, os discípulos, irmãos, imaginam que todas essas coisas acontecerão de uma única vez. A destruição do templo será acompanhada da vinda de Jesus, do seu retorno, da consumação do século. Então, é por isso que, em sua resposta, Jesus entrelaça palavras sobre esses 2 eventos que são diferentes. Muito embora os discípulos talvez imaginassem que fossem acontecer juntos. E é aí, irmãos, é aí que Jesus passa a discorrer sobre os sinais dos tempos. Sinais que confirmam que a história está avançando rumo ao grande e temível dia do Senhor. Que sinais são esses? Para que nós ganhemos tempo, nós poderíamos dividi-los, basicamente, atenção, em 3 categorias. 3 categorias de sinais. Porque Jesus fala aqui, irmãos, de sinais de oposição a Deus, sinais do juízo de Deus e sinais da graça de Deus. Sinais da oposição a Deus, do juízo de Deus e da graça de Deus. Primeiro tipo de sinais sobre o qual fala Jesus aqui: sinais da oposição a Deus. Vejam que Jesus é claro ao afirmar, irmãos, que nos últimos dias, ou seja, no intervalo de tempo entre sua primeira e segunda vindas, muitos opositores ao Senhor e ao seu povo se levantarão. Viram isso, por exemplo, no 6º verso? O que é que ele disse? Marcos registrou: muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu o Cristo, e enganarão a muitos. Opositores, irmãos, opositores, falsos cristos, falsos profetas. E ele fala de mais sinais de oposição a Deus. Verso 9: vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, serão açoitados, vós sereis açoitados, vos farão comparecer à presença de governadores e reis. Vejam, irmãos, perseguição, oposição. É verdade que, assistida pela graça de Deus, ele garante que o Espírito Santo do Senhor falará na boca dos seus discípulos. Isso está dito no verso 11. Mas ele discorre aqui, em primeiro lugar, sobre sinais de oposição a Deus. Versos 12 e 13: um irmão entregará
à morte outro irmão. O pai entregará o seu filho à morte. Filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Oposição ao povo de Deus, oposição ao Senhor. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então vejam, Jesus está falando de sinais de oposição a Deus e ao seu povo. Esses sinais marcarão os últimos dias. Esses sinais marcam o intervalo de tempo de sua primeira à sua segunda vindas. Mas notem que Jesus disse que esses sinais não são o fim. Viram isso no verso de número 8? Final do verso de número 8. Sinais, esses e os demais, na verdade, apontam para o princípio das dores. Princípio das dores. A imagem aqui, irmãos, é de uma mulher grávida. Uma mulher que está para dar à luz e começa a ter algumas contrações. No princípio de suas contrações, no princípio de suas dores. Essa é uma imagem importante, porque Jesus a seguirá pelo discurso que nós temos aqui. Como uma mulher grávida tem contrações iniciais, os sinais sobre os quais ele passa a falar aqui, primeira categoria deles, sinais de oposição a Deus, apontam para o princípio das dores. Mas notem que como uma mulher prestes a dar à luz tem as suas contrações aumentando em intensidade, esses sinais vão também se tornando mais intensos. Por quê? Verso 14, por exemplo. Porque no que diz respeito à oposição a Deus, irmãos, Jesus diz que chegará um abominável da desolação. Ou seja, essa é uma figura já profetizada por Daniel. A referência aqui está ligada ao anticristo final. Anticristo para o qual muitos anticristos antes dele apontaram, inclusive no ano 70 depois de Cristo. Versos 19 e 20, Jesus fala que aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Então vejam, qual é o raciocínio aqui? O que é que Jesus está dizendo? Os sinais são os princípios, constituem o princípio das dores, mas essas dores vão aumentar de intensidade à medida que o tempo passar. Esses sinais se tornarão mais intensos, mais fortes. A oposição a Deus, por exemplo, se tornará mais forte. A tribulação se tornará grande tribulação. A ponto do Senhor dizer que se Deus não tiver abreviado aqueles dias, não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Então vejam, a intensidade aumenta. Jesus está falando de sinais que vão aumentando de intensidade à medida em que o grande dia se aproxima. Então vejam, irmãos, que são sinais de oposição a Deus, que no intervalo da primeira vinda de Cristo à sua segunda vinda estão sempre presentes, mas que vão aumentando de intensidade à medida que o grande e último dia se aproxima. Sinais de oposição. Mas Jesus não fala só de sinais de oposição, ele também fala dos sinais do juízo de Deus. Versos 7 e 8, volte os olhos comigo. Jesus fala: quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Sinais de oposição a Deus, mas agora Jesus está falando de sinais do juízo de Deus. Vejam que aqui, irmãos, Jesus está falando de sinais que não são novos. Por quê? Os irmãos vão de convir comigo que todos esses sinais têm antecedentes no Antigo Testamento. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, terremotos e fomes. Isso não é novo. Isso existe há muito tempo. O Antigo Testamento já fala desses sinais como indicadores do juízo de Deus. O que Jesus está dizendo, portanto, é que continuará assim. Sinais como esses, guerras, epidemias, fomes,
terremotos, continuarão a lembrar que a história está caminhando para o seu fim. Mas vejam o que Jesus disse: ainda não é o fim. Tudo isso constitui o princípio das dores. Tudo isso se vê nesse grande intervalo, no qual, por exemplo, nós estamos entre sua primeira e sua segunda vinda. E sinais que, à semelhança dos primeiros, também aumentam de intensidade à medida em que o grande dia se aproxima. Sinais de oposição, sinais de juízo, mas também é dito no texto, é apresentado no texto um sinal da graça de Deus. Verso número 10, veja comigo. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então vejam, é verdade que os sinais do juízo persistirão, mas também há sinais da graça do Senhor. E aqui nós temos um deles. Jesus está garantindo, irmãos, que a marcha do evangelho, a pregação das boas novas seguirá em frente. Jesus está garantindo que sua palavra será pregada em todos os cantos do mundo. Jesus está garantindo que todas as nações conhecerão, terão contato com o seu evangelho. Este também é um dos sinais que caracterizam esse grande intervalo de tempo. Guardaram, irmãos, sinais de oposição a Deus, sinais do juízo de Deus, sinais da graça de Deus. E aqui nós aprendemos a primeira lição desta noite. Nestes dias que antecedem o grande e último dia, todos nós testemunharemos sinais. Como isso se aplica a nós hoje, irmãos? Vejam, por todos esses tipos de sinais, testemunhados no passado, assim como são testemunhados hoje, estejamos certos, irmãos, este nosso mundo não está jogado ao acaso. Este nosso mundo está movendo a uma direção determinada por Deus. Está caminhando para o grande e último dia, o dia do Senhor. E é para este dia que todos esses sinais apontam. Por isso nós os testemunhamos ainda hoje, para que por eles nós nos lembremos, este mundo tem prazo de validade. E está caminhando para o seu fim. Por isso, como crentes, irmãos, nós não devemos temer esses sinais. Para nós que caminhamos pela fé e não pelo que vemos, esses sinais são indicadores de algo extremamente glorioso para nós. A consumação da salvação em Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus, o dia do Senhor. É verdade que, como aprendemos aqui, a oposição a Deus e os sinais do juízo de Deus se intensificarão. Como uma mulher que está prestes a dar à luz, tem as suas dores, suas contrações intensificadas. Mas o sinal da graça de Deus também se intensificará. O evangelho será pregado a todas as nações. Irmãos, tudo isso nos mostra que a história está sendo conduzida pelo Senhor para o grande e último dia. Não há razão para temer. Todos esses sinais que ainda hoje nós testemunhamos apontam para o retorno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, primeira lição. Nestes dias, todos nós testemunharemos sinais de oposição a Deus, do juízo de Deus e da graça de Deus. Nós vamos à segunda lição agora ensinada pelo texto, irmãos, e é a seguinte. No grande e último dia, agora não mais nos dias que o antecedem, mas no grande e último dia, Jesus voltará. E disso podemos ter certeza. Jesus voltará, e disso podemos ter certeza. Vejam que a analogia com uma mulher grávida é muito interessante, tal como se apresenta aqui no texto. Ela nos ajuda a entender a dinâmica, porque como nós vimos, irmãos, os sinais representam o princípio das dores, o princípio das contrações.
essas dores vão se tornando cada vez mais intensas. E os irmãos sabem, o que acontece, irmãos, naturalmente, claro, se tudo ocorrer bem, com uma mulher grávida que já está com os sinais, as contrações todas levadas ao extremo. O filho nasce. O filho vem ao mundo. Concordam comigo? Então vejam que agora nos versos 14 a 23, é esse o movimento que nós temos aqui. Princípio das dores, as dores se intensificam, até que verso 14, a partir do verso 14, do verso 24 para ser mais exato, o filho vem. O filho vem ao mundo. Verso 24 diz, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Agora, vejam como isso aqui não tem nada a ver com a destruição do templo de Jerusalém. Conseguem reparar como Jesus está entrelaçando as duas coisas? No dia em que o templo de Jerusalém foi destruído, no ano 70, não houve nenhum fenômeno sobrenatural como esse aqui. Estrelas caindo do céu, poderes sendo abalados, sol se escurecendo, lua perdendo a sua claridade. Aqui Jesus está falando mais diretamente do seu retorno, da sua volta. E vejam, irmãos, a Bíblia fala de fenômenos como este acontecendo no grande e temível dia do Senhor. Nós vimos isso em Sofonias, escuridão, negrume. Joel, por exemplo, fala, capítulo 2, verso 31 de seu livro, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Há várias profecias no Antigo Testamento que falam sobre isso, irmãos, sobre esses sinais extraordinários. E naquele grande e último dia, verso 27, dia em que o Senhor virá, o Filho do Homem virá nas nuvens, ele enviará anjos para reunir os seus escolhidos dos 4 ventos, de todos os locais da terra, de todas as extremidades da terra. Então, vejam, irmãos, os seus eleitos estarão com ele. O seu povo será reunido por ele. E os seus discípulos devem estar certos disso. Porque Jesus lhes conta uma parábola que ajuda a guardar essa lição, a aprender essa lição. Verso 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as suas folhas brotam, vocês sabem que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Todos os sinais apontam para este grande e temível dia. Agora, a dúvida, irmãos, que se levanta, está sobretudo no verso de número 30, não é? Porque o que é que está sendo dito no verso de número 30? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Opa, como entender isso aqui? Jesus parece estar garantindo que na sua geração, na geração daqueles homens, tudo isso aconteceria. Não aconteceu, ele não voltou ainda, não regressou. Nós precisamos voltar à informação introdutória. Ele está entrelaçando eventos que se cumpriram no ano 70 com eventos que ainda se cumprirão. Então, quando ele diz, não passará esta geração sem que isso aconteça, a referência é aos eventos do ano 70. Mas a verdade, irmãos, é que com isso tudo, Jesus está garantindo aos seus discípulos que suas palavras se cumprirão. Viram o verso 31 deste capítulo 13? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vejam, Jesus está garantindo que tudo o que ele está dizendo acontecerá. E aquilo que estava para se cumprir no ano 70, irmãos, se cumpriu. O que ele disse, o que ele previu, aconteceu. Não será diferente com a sua vinda, com o retorno do Filho do Homem. Por isso nós temos essa segunda lição aqui. No grande e último dia, Jesus voltará e disso podemos ter certeza. Jamais duvide disso, crente. Jamais duvide disso, meu irmão, minha irmã. O teu Cristo voltará com poder e glória surgindo nas nuvens. Jamais duvide disso. O teu Senhor,
o teu Redentor virá mais uma vez. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Sinceramente acredita nisso? E vejam, nós não temos motivo para duvidar. Aquilo que ele disse sobre o ano 70 aconteceu. E aquilo que ele está dizendo aqui sobre o último e grande dia também acontecerá. Ele virá para julgar vivos e mortos, para completar definitivamente a sua obra. E com isso, irmãos, dará fim a toda a nossa dor, a todo o nosso choro, a todo o nosso luto, a todo o nosso pranto. As suas palavras se cumprirão definitivamente. E nisso nós podemos crer. Os sinais apontam para isso. Segunda lição, portanto, no grande último dia Jesus voltará e disso podemos ter certeza. Mas ainda há uma terceira e última e nós vamos olhar para ela agora para terminarmos. E qual é essa terceira e última lição, irmãos? É a seguinte: em vez de especular sobre esse dia futuro, devemos, no presente, ficar atentos e vigiar. Terceira e última lição: em vez de especular sobre esse dia no futuro, devemos, no presente, ficar atentos e vigiar. E aí eu chamo a tua atenção, especialmente para aquilo que é dito a partir do verso de número 32 da passagem. Notem que o discurso está terminando, irmãos, com uma nota de mistério, como diz um comentarista aqui deste livro. Os irmãos estão lembrados daquilo que eu disse no início? Qual é o propósito de Jesus com essas palavras? Não é fornecer um calendário sobre os eventos do fim, como alguns tentam especular e gastam muito tempo da vida fazendo. Em 2012 o mundo terminará. Passou 2012 e aqui estamos. Lembram-se da virada dos anos 1900 para o ano 2000? Do ano 1000 passarás, mas no 2000 não chegarás. Até quem dizia isso, rimando. O tempo passou, o ano virou e aqui estamos. Vejam, Jesus não quer fornecer aqui um calendário detalhado sobre as coisas que vão acontecer. Foi isso que nós dissemos no início. E vejam como isso fica claro aqui. No verso 32, o nosso Senhor frustra qualquer possível pergunta dos seus discípulos sobre o dia exato da sua vinda. Verso 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, diz ele, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Qual é a ideia por trás disso aqui, irmãos? Notem, Jesus diria mais tarde aos seus discípulos, isso está registrado lá em Atos, por ocasião da sua ascensão, de que não cabe a eles, bem como não cabe a nós, saber os tempos, as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não cabe a nós ter um mapa detalhado do futuro, ter um calendário escatológico. Por quê? Porque isso é mais prejudicial à nossa fé do que sadio. É isso que Jesus está querendo dizer aos seus discípulos. Percebam, o que Jesus está dizendo é que a data e a hora exatas da sua segunda vinda pertencem ao Pai. O próprio Filho, temporariamente, por ocasião de sua encarnação, não teve ciência desse tipo de informação. Isso é dito, irmãos, para ficar claro que ninguém nesta terra é e será capaz de determinar esse dia. Jesus mesmo diz aqui, versos 33 e 34, que esse dia pode ser comparado como um homem que se ausenta do país e deixa a sua casa, dá autoridade aos servos, dá a cada um a sua obrigação e não avisa o dia em que regressará. Então, vejam, não é isso que Jesus quer que seus discípulos criem no coração, expectativas sobre o dia, sobre a data e hora exatas. O que é que Jesus realmente quer com tudo isso? Provocar neles uma atitude no presente, à luz dos eventos futuros.
Perceberam, irmãos, que por todo o capítulo Jesus está exortando os seus discípulos? Vede que ninguém vos engane, verso 5. Verso 9, estai vós de sobreaviso. Verso 23, estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Verso 33, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Verso 35, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. E verso 37, para terminar, o que porém vos digo, digo a todos. Isso é tão importante, irmãos, a necessidade de vigilância no presente, que aquilo que Jesus estava dizendo só para os 4, agora ele diz a todos eles: vigiai. Jesus não quer fomentar naqueles homens especulações sobre o futuro. O que Jesus quer é que eles moldem sua vida no presente à luz dos eventos futuros. Entenderam? É por isso que Jesus diz: estejam atentos e vigiem. Assim nós aprendemos a terceira e última lição daqui, irmãos. Em vez de especular sobre esse dia futuro, nós devemos no presente ficar atentos e vigiar. Ficar atentos e vigiar. Acreditem, irmãos, ao ler um texto como este, nós não devemos buscar satisfazer a nossa curiosidade. Não devemos fomentar em nós medo e insegurança em relação ao futuro. Essa não é a resposta apropriada diante de um texto como esse. Mais importante do que tudo isso é moldar a nossa vida hoje à luz da expectativa futura. É preciso, irmãos, ser fiéis no presente. É preciso que sejamos fiéis no presente. É preciso que estejamos atentos aos sinais para que vivamos com responsabilidade hoje, fazendo aquilo que Deus espera de nós. Não foi o que nós lemos em Tessalonicenses mais cedo, que o apóstolo Paulo escreveu àqueles irmãos: o dia do Senhor se aproxima, é verdade. Mas não fiquem especulando, pelo contrário, sede sóbrios no presente. Revistam-se no presente da couraça da fé, do amor, do capacete da esperança da salvação. É preciso vigiar, irmãos. E o que isso significa? Entre outras coisas, não ter os olhos fitos demais nas coisas deste mundo, porque todos esses sinais mostram para nós que este mundo passará. E quando nós temos os olhos muito fixados nas coisas deste mundo, vivemos para as coisas deste mundo, nós ignoramos o fato de que há um grande dia reservado no futuro, do qual todos nós vamos nos aproximando cada vez mais e mais. Vigiar, meu irmão, é viver para a glória de Deus, em obediência a Deus, hoje, fazendo o que é justo. Convém a nós, irmãos, viver hoje tudo o que se espera do povo de Deus. Estar atentos aos sinais, é verdade, mas nos consolar hoje com a esperança de que Cristo voltará. Nos edificar hoje à luz da certeza de que Cristo regressará. Diga àquele que chora, meu irmão: o teu choro é passageiro, o teu choro é momentâneo, o teu Senhor virá. Diga àquele que sofre, minha irmã: o teu sofrimento é passageiro, é momentâneo, porque o teu Senhor virá. Isso é moldar a vida presente à luz do futuro, irmãos. É isso que um texto como este deve provocar em nós, não especulação, mas vigilância. Em vez de especular, devemos ficar atentos e vigiar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós confiemos sem vacilar na promessa do nosso Redentor. Tal como ele disse, está registrado lá em Apocalipse 22:20. Certamente venho sem demora. E que a nossa resposta, irmãos, seja sempre: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.